Estamos de volta com o programa Código de Honra, hoje tratando do assunto de transportes urbanos com o Rodrigo. Rodrigo Matheus, na transferência da exploração aos particulares, os prazos da concessão, no seu entender, devem ser mais curtos? Não, pelo contrário. Eu acredito que os modelos devem ser feitos considerando prazos mais longos. Digo isso pelo seguinte, o processo de licitação para o ente público, para o Estado, é um processo longo, é um processo custoso. Aqui, agora na cidade de São Paulo, nós estamos passando por um processo licitatório justamente para outorga da exploração do transporte urbano aqui da cidade de São Paulo. E é um processo que iniciou-se, foi paralisado, há discussão no Tribunal de Contas, mas o processo de licitação em si demanda estudos técnicos, planejamento, audiências públicas, consulta pública, a fase efetivamente de publicação de edital, os interessados vão apresentar suas propostas, a melhor proposta será escolhida, o contrato será assinado. Quanto tempo leva tudo isso? São processos que podem demorar 1, 2, 3 anos. Imaginemos se a cada período, por exemplo, de 5, de 10 anos, eu tenha que fazer todo esse processo. Eu acredito em processos licitatórios bem feitos, com planejamento e considerando prazos mais longos. Quanto seria esse prazo mais longo? No sistema, por exemplo, europeu, eu tenho contratos de 50 anos. Não é efetivamente a realidade brasileira, não está enraizado aqui na história do Brasil. Qual tem sido a realidade brasileira? 10 anos, 15 anos. Eu acredito que nós devamos pensar em modelos que considerem 30 anos, por exemplo, porque principalmente os investimentos são muito elevados. E eu preciso de prazos mais longos para amortizar esses investimentos. Para que ele se torne interessante para a iniciativa privada. E mais, para que também não impactem tanto a tarifa, voltando ao que nós já estamos falando. Se eu tenho que fazer um alto investimento, mas eu tenho pouco tempo para amortizar esse investimento, eu naturalmente tenho que propor uma tarifa mais elevada, porque senão eu não consigo reaver aquele meu investimento. Entendi. Então, o contrato mais longo, além de ser, no meu sentir, menos custoso para o próprio ente público, para o próprio ente que está fazendo a licitação, na medida em que não vai ter que, em períodos mais curtos, realizar um novo processo, com tudo aquilo que nós acabamos de dizer, ele também, os contratos mais longos, permitem que eu equacione melhor o problema de amortização de investimentos e, com consequência, a própria questão da tarifa. Rodrigo, e você acha que as audiências e consultas públicas, elas de fato são um modelo transparente para que se possa verificar a veracidade, a transparência das questões todas que estão sendo colocadas? Eu acho que as audiências e as consultas são fóruns importantíssimos, mas eu não tenho visto ao longo dos últimos anos que essas audiências, essas consultas sejam efetivamente, sejam qualitativamente válidas. E vou explicar. É importantíssima a participação popular. A transparência é um princípio básico da administração pública, num Estado democrático de direito. Exatamente, na democracia é importantíssimo. É importante, a população é a que vai ser efetivamente a beneficiária final daquele serviço, no caso do transporte. Ela precisa participar, ela precisa entender. E, no mais das vezes, essas audiências são muito mais protocolares, são muito mais formais, do que propriamente públicas e participativas. E eu entendo, não vamos desmerecer, que as questões são técnicas, não é fácil traduzir isso para a população. Mas esse é um esforço que todos nós envolvidos estamos obrigados a fazer. A população tem que entender, para que possa entender realmente, olha, por que aquele benefício tarifário, aquela gratuidade, que num primeiro momento posso até achar bom para mim, no final eu estou prejudicando o meu bolso, é o meu dia a dia.
Rodrigo, você como advogado, agora uma questão que afeta especialmente os estudantes de direito, ou enfim, os advogados, qual é o mercado de trabalho que você desenvolve, que você tem nessa questão específica que nós estávamos conversando antes? O leque é bastante grande, se nós imaginarmos tudo aquilo que está ligado às concessões de serviço público. Por quê? Porque eu tenho tanto o lado estritamente público, que é a própria questão de trabalhar com a modelagem, os estudos prévios, a questão do edital, da legislação que vai dar sustentáculo para tudo isso. Eu tenho o lado privado, que é o usuário que vai lá, que vai usar o transporte e o ônibus vai frear e eu vou ter um problema com o usuário que vai se machucar e depois vai entrar com uma ação de responsabilidade, então eu tenho uma responsabilidade civil. Então, há um leque bastante grande para o estudante do direito, por exemplo, que ele vai poder tanto ali ver o direito administrativo, quanto o direito econômico, quanto o direito civil, e eu acho que isso que atrai bastante, né? É um assunto muito rico, com muitas nuances, com a possibilidade de Com várias campo de trabalho áreas, bom, sim, várias áreas, e não só, obviamente, para o direito, mas daqui estamos falando da nossa área, mas envolve engenharia, envolve economia, é multidisciplinar, que eu acho que é algo que nós precisamos cada vez mais buscar. Nós advogados, nós operadores do direito, temos um defeito, vou dizer assim, eu acho que nós achamos que podemos resolver as soluções consultando nós mesmos, né? Então nós vamos para a biblioteca de direito e acho que vamos resolver todos os problemas consultando a nossa... Não é assim. E principalmente numa área como transporte, isso envolve economia, isso envolve engenharia. Cada vez mais eu acho que é importante que nós tenhamos um diálogo muito mais amplo entre esses setores para que possamos, então, criar realmente modelos mais eficientes e, com isso, propiciar que o usuário final seja realmente bem atendido. Eu acho que esse é um grande desafio também. A gente estava tratando também da questão das gratuidades que impactam no valor da tarifa, falamos da questão do idoso, teria outras gratuidades que outros impactos tem na tarifa que podem influenciar no custo final? Sim, efetivamente sim. Por quê? Porque como a legislação é municipal, os municípios ali vão criando gratuidades das mais variadas. E nesse ponto, a Lei de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, e acho que ainda é uma lei que não está realmente sendo atendida em sua plenitude. Aquilo que conversávamos, né, no Brasil a lei não pega, isso é um absurdo, né? A lei não é feita para pegar, a lei é feita para ser cumprida. É verdade. Mas demora-se aqui no Brasil um pouco mais para que elas sejam cumpridas, vamos assim dizer. Mas eu realmente vejo com muito bons olhos a lei de mobilidade urbana, porque justamente ela tem uma construção muito técnica sobre o transporte, uma preocupação enorme com o transporte coletivo, com trabalhar de modo racional esses modelos de transporte no sentido de melhorar efetivamente a dinâmica dos centros urbanos. E num ponto específico, por exemplo, em relação aos benefícios tarifários, a lei trouxe uma inovação, a mim, extremamente válida, que é obrigar o executivo a divulgar o impacto desses benefícios tarifários na tarifa. Porque, volto a dizer, essa conta ou será paga pelo usuário final, porque isso vai passar a compor aquela fórmula, vai ser um passageiro a mais, e, portanto, como o passageiro é o denominador, a passagem vai aumentar, ou se não a sociedade como um todo, os munícipes ali, é que serão penalizados, porque isso terá que sair do orçamento do município, que terá que subsidiar.
essa inovação da lei me parece válida, porque vai realmente ao encontro da transparência, vai ao encontro da busca de efetiva eficiência e responsabilidade do administrador. Eu não posso simplesmente criar um benefício tarifário porque eu entendo, eu administrador ou eu legislativo, muitas vezes essas leis são de iniciativa do próprio legislativo, sem que realmente eu faça uma perquisição de como isso vai impactar o sistema. Tá certo. Rodrigo, e com relação às novas tecnologias, como que elas afetam o serviço de transporte urbano? Esse eu acho que é um dos grandes desafios que teremos daqui para frente. Nós tivemos uma discussão bastante acalorada sobre os aplicativos, o Uber, que obviamente está mais ligado ao transporte individual de passageiros, que é o táxi, mas nós não podemos esquecer que o transporte individual, ele pela própria lei de mobilidade urbana, ele é um transporte que deve ser, ele não pode ser privilegiado. O transporte coletivo é o transporte por excelência dos centros urbanos, por razões óbvias, mas podemos aqui até salientar o problema ambiental. Sim. Se eu tiver mais carros, eu, obviamente, que vou ter a poluição, obviamente, vai ser muito maior. Os deslocamentos ficarão praticamente impossíveis. Então, a gente vai ter que trabalhar com a imobilidade urbana e não com a mobilidade urbana. Por isso que... E São Paulo já está meio próximo já disso está, acontecer. Já está. Então, quando eu pego o problema específico, por exemplo, dessas novas tecnologias, nós não podemos também ser misoneístas, medo do novo, não é isso, muito pelo contrário. Mas nós não podemos esquecer que essas atividades geram externalidades positivas e negativas. Então, simplesmente olhar a isso como um desenvolvimento natural que não demande um senso muito crítico, uma visão um pouco mais ampla, uma visão sistêmica, me parece um pouco preocupante. Mas além dessas plataformas digitais, nós temos hoje os ônibus elétricos, ainda está um pouco distante do Brasil, mas nós temos os ônibus autônomos, e tudo isso... O que é um ônibus autônomo? Sem o motorista. Ah, já está sendo testado em vários lugares. E isso vai gerar grandes desafios para nós. A questão da responsabilidade. Aconteceu um acidente, quem é o responsável? Eu não tenho ali o motorista. O José, o Manuel, o Pedro, exatamente, vai ser o responsável isso vale para o ônibus. empresa, Obviamente que o ônibus tem a responsabilidade direta do concessionário, responsabilidade objetiva, mas pensemos no particular. Ali, no carro autônomo no futuro, são grandes desafios. A tecnologia, ela efetivamente nos traz muitas benesses, mas, acima de tudo, eu acho que na quadra atual nós estamos com um leque muito grande aí de bons problemas para enfrentar em relação a isso. Nós estamos nos aproximando do final da entrevista e eu gostaria de te perguntar se tem mais alguma coisa importante que você queira colocar para os alunos de direito que eventualmente estão assistindo o programa, para profissionais do direito ou, enfim, para o consumidor final. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu queria agradecer muito a oportunidade e eu acredito muito em diálogo. Eu acho que nós precisamos qualificar o diálogo no Brasil em relação aos serviços públicos de uma maneira geral. Nós precisamos nós precisamos criar instrumentos de que possamos efetivamente fazer uso para que todos os envolvidos, o ente público, o titular do serviço público, o usuário, o prestador de serviço público, todos eles tenham um diálogo construtivo, sempre buscando efetivamente uma
um incremento, uma melhoria nesse sistema, um sistema que efetivamente, no caso do transporte, atenda o usuário, levando em consideração as suas reais necessidades, a sua real capacidade econômica, para que ele possa ter um bom serviço, pagar um preço justo por esse serviço, para que o prestador de serviço, o particular, possa prestar um bom serviço e ser remunerado condignamente pelo serviço. E para que o administrador público possa efetivamente gerir uma cidade com eficiência. Eu acho que esse programa, esse diálogo é um diálogo que a gente precisa sempre cultivar. Muito obrigado. Eu agradeço muito a sua participação, foi muito esclarecedora. O nosso programa Código de Honra tem realmente esse viés de ser um programa voltado para assuntos jurídicos, mas que tem interesse direto, não só do estudante ou do operador do direito, mas da população que pode se beneficiar. E por isso nós pedimos que você que está nos assistindo, se tiver interesse em que seja tratado algum assunto que nós não estamos abordando aqui, entre em contato conosco no nosso e-mail códigodeonra@iasp.org.br, que nós vamos ter o maior prazer em poder trazer aqui uma questão que seja do seu interesse. Agradeço mais uma vez a sua presença e você, desde já, é nosso convidado para outros futuros esclarecimentos que forem necessários. Muito obrigada.